Vamos aí então, né? Então, a partir de agora, iniciando aí esta nossa aula online, ao vivo, né, no YouTube, exclusivo para as turmas de segundo ano do ensino médio da EC e também, né, depois de uns dias aí também disponível para o grande público. Entenda o seguinte, quais são os antecedentes da colonização inglesa na América? Você tem que se recordar que a Portugal e Espanha dominavam a América, né, a princípio. Quando houve o descobrimento da América, quando houve a chegada dos espanhóis à América, ali naquela viagem famosa de Cristóvão Colombo, a América foi dividida entre portugueses e espanhóis. Né? Sendo que os portugueses pegaram uma parte menor, que depois eles tomaram posse dessa parte, e essa parte você sabe que recebeu o nome de Brasil, então aquilo ali é a América Portuguesa. Todo o restante era para ser a América Espanhola. Nós sabemos que a Espanha não dominou todo o território, tá? A Espanha dominou algumas áreas, né? E a parte norte, especialmente, ficou mais ou menos abandonada. Os espanhóis não foram lá ver o que tinha mais ao norte, onde hoje é a costa leste dos Estados Unidos. Né? Então, é por ali que a Inglaterra vai chegar. A Inglaterra, então, gente, ela chegou atrasada nas grandes navegações. Quando fala em grandes navegações, você lembra imediatamente dos portugueses, você lembra imediatamente dos espanhóis. Você não pensa na Inglaterra, você não pensa na França, não faz parte, né, do imaginário nosso. Inglaterra e França nas grandes navegações, mas eles participaram. Só que atrasados quando você compara com Portugal, quando você compara com a Espanha. Tá? Eles vão lá no século XVII. Então, teoricamente, não sobraram terras boas para a Inglaterra quando eles chegam na América. Eles chegam e vão dominar territórios que os espanhóis rejeitaram. Não quero aquilo ali, não. Ou porque era igual à própria Espanha, ou porque não tinha alguma riqueza natural. Você vê que os espanhóis encontraram, a gente vai ter uma aula, a próxima aula, inclusive, é sobre a colonização da América Espanhola. Então, os espanhóis encontraram prata, né, ficaram mais preocupados em conquistar os impérios que já existiam aqui, né, os impérios pré-colombianos, lá, os astecas, maias, incas, tá? Então, foi por isso que há um território que fica ali ocioso e os ingleses dominam esse território. Esse pessoal foi conversando no chat aí, estamos concentrando, hein? Chegou mais gente aí, ó. Salve aí, Gabriel, chegou. Veja só, amigos, por que a Inglaterra chegou atrasada? Problemas internos, por exemplo, envolvimento em guerras, né? Eles passaram lá pela Guerra dos 100 Anos, imagina, mais de 100 anos em guerra com a França, teve guerra interna, né, a Guerra das Duas Rosas, para ver que família real, ou melhor, que dinastia que ia assumir o trono inglês. Então ali teve uma formação tardia do absolutismo monárquico, né? E também você vai ter lá os conflitos da Revolução Inglesa. Então, um monte de problemas políticos, né, seja externos, seja internos, isso tudo atrapalhou a Inglaterra, né, a investir nas grandes navegações. Bem, mas eles vão tentar, depois eles vão tentar. Há um processo colonizador inglês. Nos inícios, os ingleses vão ter aí tentativas frustradas de encontrar uma nova rota para as Índias. Né? Será que não tem um jeito mais perto do que esse jeito que os portugueses estão tentando? Né? Também tentar ir pelo norte, não dá certo. Nos inícios do século XVII, eles vão empreender em direção à América, já sabendo da existência da América, e vão tomar posse ali do território que hoje se chama Virgínia, tá? Lá nos Estados Unidos. Mais tarde, um pouco ainda dentro do século XVII, eles vão, então, dominar toda a costa leste da América do Norte, nesta região que nós conhecemos hoje como Estados Unidos, que você viu ali que era a capa dessa nossa live, né? Eu tenho um mapa dos Estados Unidos e ali estava destacado, né, do lado direito do seu mapa aí, ou seja, na porção leste, destacado as chamadas 13 colônias. Então, o que aconteceu? Eles vão dominar essa costa leste
E ali vão ser fundadas 13 colônias. Bom, as famosas 13 colônias inglesas. Nesse momento que nós estamos falando, não existe o nome Estados Unidos. Então, quando ia se referir àquela área, eles chamavam aquilo de as 13 colônias. Ou, quando eles se referiam às colônias do norte, por exemplo, eles vão chamar de a Nova Inglaterra, entendeu? Ou as colônias centrais e do norte, a Nova Inglaterra, porque a ideia ali era fazer uma continuação da Inglaterra, tá? Então vamos entender isso, vamos começar a entender, não explica-se só com isso, mas a gente começa a entender as diferenças que ficaram claras mais tarde entre a colonização portuguesa, né, aqui no Brasil, a colonização espanhola nas várias regiões da América Espanhola, da América Latina, e também ver a diferença disso com a colonização que os ingleses realizam lá na América do Norte. Tá? Essas diferenças coloniais, elas podem ser percebidas no que esses locais se tornaram, em que tipo de estados nacionais que se formaram ali depois que a colonização acabou. Tá? Não é só a colonização que explica, mas a colonização também explica. Então vamos entender uma coisa. Ali nós vamos ter, nessas 13 colônias, uma divisão em 3 categorias. As colônias do norte, as colônias centrais e as colônias do sul. Tá? Vou falar os nomes delas, tudo em inglês, aí você me perdoa se eu errar na pronúncia, mas são os nomes das colônias, você não precisa decorar, logicamente, os nomes das colônias, mas tentar depois, na hora que você pegar um mapa, na hora que você pegar um livro, ou for estudar esse tema aí, né, em algum artigo na internet, daqui a pouco eu respondo aí quem está perguntando, tá? Depois você vai pegar esse artigo na internet, você vai ver os nomes das colônias e vai se lembrar de nós comentando ela aqui, tá? Antes de seguir com os nomes das colônias, respondendo a pergunta aí do Daniel, né? O que aconteceria se o Brasil tivesse sido colonizado pela Inglaterra? Na história, cara, é muito difícil você trabalhar com C, né? Essa partícula condicional do C. E se tivesse sido diferente? Dá para a gente especular, dá para a gente achar alguma coisa, mas não dá para garantir. Né? Depende. Se eles usassem aqui um sistema de colonização exploratório, né, no mesmo nível que Portugal usou, a única diferença é que nós íamos estar falando inglês aqui e não português, entendeu? Mas se eles usassem um sistema de colonização de povoamento, com uma visão de fazer do Brasil uma continuação da Inglaterra, então a coisa poderia ter sido diferente, era outro tipo de cultura que poderia ser instaurada aqui, outro tipo de visão econômica, né? um tipo diferente de relacionamento com o Estado, com as estruturas do Estado, mas em outras coisas seria também parecido, então depende, porque se você vê, aí quando a gente fala de colonização dos Estados Unidos, a gente acha que foi a colonização totalmente igual, né? Mas não, em cada região eles também utilizam uma política diferente, tá? Tem uma elogia aí da Isabela para esta blusa, né, uma homenagem ao Homem-Aranha, a blusa da Marvel. E essa blusa aqui num Dia dos Pais, aí uns anos atrás, cara, e eu sei que se comprasse as roupas da Marvel, eu ganhava um chaveirinho, tem aquele lendário chaveiro do Capitão América. De vez em quando algum aluno tenta sequestrar meu chaveiro, até hoje. Né? Tem mais uma pergunta ali? Não. Não, essa aqui eu não vou comentar, não. Sei lá, não vou falar nada de quarentena, de corona, não, deixa quieto, tá? Daqui anos, quando esse vídeo, alguém estiver vendo ele, vai ficar falando, o que será que foi isso? Mentira, vai virar histórico, né? Quem não vai se recordar daqui 10 anos dessa história toda de coronavírus? Mas olha, gente, seguindo aí para os nomes das colônias, para não ficar muito extenso aqui a aula. As colônias do norte, Massachusetts, falei de primeira, é difícil, desafio você a falar Massachusetts aí do nada, tá? Que é o estado vizinho a Nova York, o estado de Nova York, né, cuja capital é Boston, tá? Então, veja só, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New Hampshire, tá? Esses são as colônias do norte. As centrais,
que ficam um pouco mais centralizadas ali entre o norte e o sul, mas também são, pela maioria dos livros, consideradas como colônias do norte, tá? Aqui eu estou sendo bem específico, separando norte, centro e sul. As do norte e as do centro, aí muitas vezes os livros de história de ensino médio, eles tratam como sendo todos sendo do norte. Veja bem, tem Nova York, tá? Nova Jersey, Delaware e Pensilvânia, tá bom? Então essas aí são as colônias do norte e as colônias centrais. E no sul, Virgínia, Maryland, Carolina, né? Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia, tá? Então essas são as 13 colônias inglesas. Tá, o que a gente faz com essa informação dos nomes dessas colônias? Muito pouca coisa, muito pouca coisa. Isabel está perguntando se depois vou passar esqueminha para essa matéria. Ah, cara, tem que passar, né? Eu tento mandar ou no grupo do WhatsApp ou no Google Classroom, né, na sala nossa lá que está sendo montada, provavelmente no Classroom. E o WhatsApp vai servir mais para conversa depois só, e aí matéria, atividade, exercício próprio vai ficar tudo no Classroom. Então, o que nós temos que entender não é especialmente os nomes das colônias, mas as diferenciações entre as regiões. Tá? Então, dá para nós fazermos agora essa separação. Você pega essas colônias do norte, essas colônias do centro, coloca de um lado, e pega as do sul, coloca de outro. Por quê? A Inglaterra enxerga e age nessas colônias de uma forma totalmente diferente, totalmente uma o contrário da outra. Tá? Então, primeiramente, nós vamos comentar aqui sobre as colônias do norte e do centro, que eram colônias de povoamento. A ideia ali é você fazer uma continuação da Inglaterra. Por isso que eu falei no início que eles querem, eles vão... perdi o foco aqui, eu fui ler um negócio ali no chat, eu tenho que aprender a usar isso aqui direito, tá? Eles queriam fazer ali a continuação da Inglaterra, né? Então ali tem um clima parecido com o clima europeu, né? Um clima temperado, e eles vão ali dividir os territórios em pequenas propriedades, são chamados minifúndios, né? As pequenas propriedades de terra. Vão exercer lá o trabalho livre, então nessas colônias do norte você não tem a escravidão, você não tem a ideia da monocultura, ou seja, podia se cultivar o que quisesse, o que fosse fácil, o que a natureza permitisse, ali, o clima, né, as condições climáticas e geográficas permitissem, e a produção, em geral, era voltada para o consumo interno, né, para o mercado interno. Então, essas são características das colônias de povoamento, que são aquelas da lista que eu falei, que estavam no norte e no sul, ou melhor, no norte e no centro. E agora, comentário das colônias do sul, né, que eram colônias de exploração. E aí você vê, a exploração e o povoamento são objetivos diferentes. O objetivo de uma colônia de exploração é gerar lucros para a sua metrópole o tempo todo. O sentido da colonização, da exploração, é que esta colônia seja uma fonte de lucros, uma fonte de riquezas para o país colonizador, para a metrópole, neste caso a Inglaterra. Já quando se fala em povoamento, é uma extensão, uma continuação do país mesmo, né? Embora fosse possível que as colônias de povoamento também dessem lucro, mas essa não é a principal razão da existência das colônias de povoamento. Então, veja, nunca se esqueça disso. A colonização dos Estados Unidos, ou a colonização das 13 colônias inglesas na América, ela é marcada por essa divisão das colônias. São 13 colônias. E cada uma vai ter suas próprias características. E aí a gente separa essas características em duas partes, né? Tendo as colônias de povoamento e as colônias de exploração. Essas colônias de povoamento são aquelas do norte e do centro. As de exploração são essas do sul. Quais são as características das colônias de exploração, essas colônias que são do sul? Veja, se você souber, né, e pensando em dica de prova, para quem vai fazer vestibular, fazer Enem, se você souber uma, você já sabe a outra. Né? Por quê? É exatamente o contrário. Então, se eu sei as características da colônia de povoamento, eu sei a de exploração, porque é o contrário uma da outra.
E às vezes você pede para, numa prova, você pede para o aluno diferenciar as duas, ele fala, eu só sei de exploração. Uma é o contrário da outra, como você sabe uma sobre a outra? Né? Então, falta aí de pensar um pouco, tá? Falta, às vezes, a pessoa deixa a questão em branco porque ficou com preguiça de pensar, né? Ou porque estudou pouco. Olha, então, quais são as características? O clima tropical e subtropical, tá? Olha só, gente, quem que tem meu link? Chegou aí? Verdade, eu mandei o link para ela mais cedo para testar, aí a pessoa tá ali, ó. E essa Maria Souza, Maria Arielle? Olha lá, Marina. Marina, mandei, olha, nunca imaginei que ele ia assistir. Curte aí, Mar. Curte para ajudar, sair da crise. Enfim, toma muito café na Maria Arielle. Acho que é ela. Olha, a Ana Luísa estava ali viva também. Ganhou meio ponto, hein? Só, né? Ó, meio ponto. Quando voltar da quarentena, eu pago. Vamos seguir aí, gente. Então, era clima tropical e subtropical. Latifúndio, lembrando que a latifúndio, você que é do segundo ano, não tem como você ter esquecido. Latifúndio é a grande propriedade de terra. E você tem a monocultura, que é o cultivo de um único produto-chave na economia. No caso lá da América do Norte, das colônias inglesas, né, esse produto geralmente foi o algodão. Né? Você tem aí a escravidão presente, nos mesmos termos que existia a escravidão aqui no Brasil, né, na América Portuguesa, assim como os portugueses capturavam africanos, levavam traziam aqui para o Brasil para serem escravizados, a Inglaterra também fazia isso em relação às colônias de exploração lá nos Estados Unidos, né, na América Inglesa. O Alan comentando, deixa eu ver, a mulher tem que apoiar o marido, essa é a Maria Aurélia que falou. Vou reclamar não, Deus me livre, ainda bem que apoia. O Alan comentou, o patrono está de olho, tem que comportar, porque hoje em dia, né, o mundo inteiro é um Big Brother, você tem que tomar cuidado com o que você faz, o que você fala, principalmente em rede social, a gente tem que tomar cuidado, quando você posta alguma coisa numa rede social, cara, é como se você estivesse gritando aquilo para o mundo, né, seja num canal no YouTube, ou seja você lá no seu Twitter, no seu Facebook, no seu Instagram, né, o que você está pondo ali, você está expondo a sua vida para os outros, ou expondo aquilo ali, uma opinião é complicado. Então, recorda, povoamento é o minifúndio, a policultura, trabalho livre, produção voltada para o mercado interno. Exploração é o contrário, né? É o latifúndio, a monocultura, escravidão e a produção voltada para o mercado externo. Tá? Então, é assim que você separa as colônias do norte e as colônias do sul, lá na América Inglesa. E você pode observar quais são as bases da colonização do Brasil. As mesmas dessa colônia de exploração, dessas colônias de exploração que tinha lá no sul dos Estados Unidos, né, no sul da América Inglesa. Tá? Mais tarde, quando a gente estuda a América Espanhola, a gente faz um fechamento comparando as três colonizações, a do Brasil, a da América Espanhola, a da América Inglesa. Né? O Brasil é a América Portuguesa, no caso. Como que era, no geral, né, já estamos encerrando, tá, gente? Como que era, no geral, a administração inglesa? Eles se pautavam no chamado self-government, né? Que é o que? É o autogoverno. Então, não havia tanta ingerência, mesmo as colônias do sul, que eram colônias de exploração, não havia tanta ingerência, tanta interferência da metrópole inglesa, da coroa inglesa, do governo inglês. Tá? Então, os americanos, os colonos americanos, melhor dizendo, eles foram se acostumando com a liberdade. Né? Aos poucos, a liberdade vai se tornando um valor inegociável para o americano. Tá? Nós vamos ainda, esse ano, até o final do ano, nós vamos estudar aí muita história dos Estados Unidos. Tá? Então, é um valor inegociável, que vai sendo criado ao longo da própria colonização. A manutenção dos direitos fundamentais, né, dos homens livres, ou seja, os mesmos direitos que as pessoas livres, ou seja, as pessoas não escravas, tinham na Inglaterra, eles têm nas colônias.
né? É assim, como que eu vou dar um exemplo? As leis, por exemplo, elas são as mesmas, seja na metrópole, seja na colônia, para quem não era escravo, obviamente. Porque tinha escravidão nas colônias do Sul, como nós já comentamos. Havia uma certa tolerância religiosa, tá? Não se preocupava muito com que religião que o sujeito praticava, o que, que ele era, o que ele acreditava. Tanto é que na época da colonização, muitos perseguidos pela igreja anglicana fugiram para a América Inglesa, tá? Porque lá existia uma liberdade religiosa que não existia na metrópole. E o pessoal do puritanismo, nós vamos falar disso, vamos ter uma aula aí para frente sobre a reforma protestante. Então, muitos puritanos perseguidos por causa da sua religião acabavam indo para a América, né, tentar uma sorte melhor, uma vida melhor. Os governadores das colônias eram nomeados pela coroa e, na economia, eles evitavam a concorrência entre a metrópole e entre as colônias. Esse é o básico da administração inglesa na América, tá? Que veio se tornar mais tarde o país hoje conhecido como Estados Unidos. Eu vou abrir então aí para perguntas, temos alguns minutos ainda. Você vê, né? Às vezes o aluno questiona por que nós estamos nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos eles estudam o Brasil? Não, né? De fato não. Mas por que nós estudamos a história deles? Porque os Estados Unidos se tornaram uma das maiores potências do mundo, com participação decisiva em vários dos grandes eventos no século XX, especialmente, pelas características imperialistas dos Estados Unidos desde o século XIX, né, pelo seu pioneirismo na questão da independência, na formação do sistema presidencialista, né? Então há algumas motivações, né? A cultura americana que está presente no mundo, né? Pela língua, pela economia, né? Pela própria moeda, né? Que é o dólar, pelo cinema, tá? Pela música, pela comida, tá? Então, às vezes o cara fala, eu odeio os Estados Unidos, odeio americano, e você vai ver no corpo do cara tá cheio de símbolos americanos. É a roupa, é o fone de ouvido, é a música que ele está ouvindo, é o tênis que ele está vestindo, depois ele passa e toma um refrigerante que o americano criou, e depois ele acaba comendo também comidas que os americanos criaram, de marcas de comida americana, tá? É isso aí, né? Se alguém, deixa eu ver, tem dúvida aí. O cara tá fazendo uma pergunta aqui que eu não sei a resposta, falando qual que é a origem do dólar. Boa pergunta, hein, rapaz? Boa pergunta. Eu nunca pensei isso, Daniel. Qual que é a origem do dólar? É bom que eu já anoto aqui e fica com uma pauta para um resumão aí sobre a economia americana, né? Muito interessante. Olha lá o Abner comentando, não vou repetir o que ele escreveu, não, você lê aí. Mensagens subliminares, o que será que essa Isabela está querendo falar? Olha, então, gente, não sou americanista, tá? Isso tudo que eu falei é a realidade, vai fazer o quê? Né? Tá cheio de símbolos americanos aqui, eu tô com uma camiseta de um herói americano, né? Cara de Nova York, pô, né? Inclusive, uma curiosidade, né? O Capitão não, gente, o Homem-Aranha é um personagem que é de uma cidade real, né? Não é de uma cidade fictícia, né? Você vê que os heróis da DC, por exemplo, eles são de cidades que não existem, né? Tipo Gotham, né? O Batman de Gotham, por aí vai, tá? Deixa eu ver, a aluna ali, a Natane, comentando, né? Para a gente repetir a diferença entre latifúndio e minifúndio. O latifúndio, depois eu volto na outra pergunta do Alan ali. O latifúndio é a grande propriedade de terra, né? A grande extensão de terra. Lá nos Estados Unidos, eles chamavam isso de plantation, tá? E aqui no Brasil é o latifúndio, mesmo a grande propriedade de terra. E a pequena propriedade de terra, né? A farm, né? A fazendinha lá dos americanos, né? É o minifúndio. Então, são fazendas pequenas, tá? Geralmente de agricultura familiar. A própria família, isso é algo que está presente em várias regiões dos Estados Unidos até hoje, na região central americana. Tem muita fazendinha pequena que a própria família cuida da fazenda, tá? Por exemplo, lá o Clark Kent, que é o Superman,
né? Ele vivia no estado do Kansas, num sítiozinho da família dele, chamado de Fazenda dos Kent, mas era uma fazendinha. Quem que trabalhava na fazenda? Só ele e o pai dele, tá? Tudo bem que ele é o Superman, mas no geral, a própria família cuida dessas fazendas pequenas nos Estados Unidos, né? Não é igual aqui, que tem uns agroboys, não, deixa eu entrar numa polêmica aqui, melhor não. Eu ia falar que tem agroboy que, na verdade, nem pisa na própria fazenda, né? Enfim, fica limpinho na cidade, andando de caminhonete, e nem sabe como é que cuida uma fazenda. Mas, enfim, eu não conheço ninguém para dar exemplo disso. Mas eu sei que existem essas pessoas, tá? Tem uma pergunta do Alan ali, rapaz, já perdi. Ah, por que os Estados Unidos se tornaram uma potência? Cara, tem um monte de razões. O tipo de colonização explica, tá? A ideia de liberdade, de democracia deles explicam. A forma heróica, revolucionária com que eles conquistaram a sua independência, tá? Olha lá, os pitacos, ó, assista os pitacos aí, gente. Um dia eu vou falar dos pitacos aí sobre essa questão americana. Como que eles conquistaram a independência, a forma heróica, revolucionária, depois a questão de como que eles levaram a economia, a própria Guerra da Secessão, Guerra Civil, que fez com que o modelo de vida do Norte se sobrepusesse ao modelo do Sul, depois o próprio imperialismo americano, no século XIX, segunda metade do século XIX, investimento na industrialização, a, a questão das guerras mundiais, que eles participaram de forma decisiva, mas sem que a guerra fosse um território deles, tá? Então poderia escrever um livro só explicando o que tornou os Estados Unidos uma superpotência mundial até os tempos atuais. Não sei. Se a gente tivesse metade das ideias deles, nós seríamos mais? Não sei, é difícil, né? Mais uma vez aparece a pergunta do C na história. Eu não sei, aqui o Brasil tem muitos problemas que ao longo desses mais de 500 anos impediram com que nós nos tornássemos uma superpotência, né? Você tem um povo, você tem um território interessante, você tem os recursos naturais, e a gente fica sempre tentando, se perguntando o que acontece que o Brasil não cresce, o que acontece que a coisa que não vai, né? País cheio de recursos naturais, com poucos problemas climáticos, né? Com terras férteis, território grande, com muita gente disposta a trabalhar. O que será que atrapalha o Brasil? Essa é uma resposta que a gente pode dar aí numa outra live, num outro momento, para não deixar muito alongado o nosso vídeo, tá bom, gente? Vamos lá. Ó, mais uma pergunta. A Arielle já cornetou ali, né? A corrupção explica também. Corrupção é uma coisa que pode explicar a gente não crescer, né? Sobre a questão do Brasil ter dívida com os Estados Unidos, tem. Os Estados Unidos também tem muita dívida com os outros, né? Esse negócio da dívida externa hoje é muito complicado, né? E tem dívida porque vai pegando dinheiro emprestado. Presta aí. Aí você pega mais dinheiro emprestado para pagar a dívida antiga, né? E não paga. E só aumenta a dívida, tá? Então é complicado, gente. Olha, era isso aí, tá? Aproveite você que está